Você já teve a sensação de entrar em um ambiente e perceber que alguma coisa ali não estava bem? Já encontrou alguém sem que essa pessoa dissesse absolutamente nada? Você sentiu que ela estava triste, irritada, pesada? Ou então já aconteceu de você sentir algo no seu corpo, antes mesmo de compreender na razão o que estava acontecendo? Você talvez tenha chamado isso de intuição, de sensibilidade ou talvez de mediunidade. Mas será que existe uma relação entre essas experiências? Entre as nossas emoções, os chakras e aquilo que algumas tradições chamam como corpos sutis? É exatamente isso que nós começamos hoje, a nossa nova jornada. Eu sou Alexandra Fogatti, estou aqui com a minha parceira Alessandra Schinemann. Nós somos do canal Papo Humano e a partir de hoje nós vamos iniciar uma nova série. Uma série para olhar mais para o ser humano, para além daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Nós vamos falar sobre os sete corpos sutis e em cada episódio, nós vamos estabelecer uma relação entre eles, uma relação entre o campo energético, entre os chakras, entre as emoções, comportamentos, consciência e a mediunidade. E eu quero fazer um convite para você. Não assista essa série apenas tentando descobrir como eles funcionam. Não, assista tentando perceber como você funciona, o que você sente, como você absorve, o que é seu e o que pode ser do ambiente, e como a sua sensibilidade pode estar interferindo na maneira como você se relaciona consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Afinal, o que são os corpos sutis, Alê? Então, né, Xê, antes da gente detalhar, né, falar um pouco mais sobre cada um dos sete corpos, a gente precisa fazer uma distinção bastante importante, né? A ideia dos corpos sutis, ela aparece com diferentes nomes, características e organizações em diversas tradições espiritualistas, né? Ou esotéricas ou filosóficas. Mas não existe uma classificação universal dos sete corpos, né? Dependendo da tradição estudada, nós vamos encontrar diferentes nomenclaturas e diferentes formas de compreender essa estrutura, né? E na nossa série, nós vamos utilizar um modelo didático dos sete corpos, entendendo como diferentes níveis ou dimensões de experiência do ser humano. Né? E aqui existe uma ideia muito importante. O corpo físico, ele não está separado da nossa experiência emocional, né? Nem mental e nem espiritual. Então, quando sentimos o medo, o corpo responde. Quando vivemos uma situação de estresse, né, um desgaste, a nossa respiração muda. Quando estamos emocionalmente abalados, o nosso sono ele também pode alterar. Então, quando estamos muito conectados com alguém, percebemos mudanças sutis na relação. Ou seja, aquilo que sentimos, pensamos e vivenciamos também encontra expressão no corpo, né? Então, a linguagem espiritual chama isso de energia. A psicologia pode falar em emoção, percepção, memória, mecanismos psíquicos e relações. E nós podemos estudar essas perspectivas sem necessariamente misturá-las, né, como se fossem a mesma coisa. E é justamente nessa ponte que essa série vai caminhar. E aí, se nós pensarmos nesses sete corpos como um mapa de experiência. Então, imagina só o ser humano como uma cebola, né? Aquelas várias camadas. Uma camada não elimina a outra, todas elas coexistem. O nosso corpo físico é aquilo que percebemos mais diretamente, né? Temos maior percepção. Mas dentro dessa visão energética e espiritualista que nós vamos estudar aqui, existem outras camadas que estão mais relacionadas à vitalidade, às emoções, à mente, à consciência e à experiência espiritual. E é aí que entram os sete corpos. Então, ao longo da série, nós vamos investigar cada um deles individualmente. E para cada corpo, nós vamos fazer cinco perguntas importantes. O que esse corpo representa? Qual é a sua relação com os chakras? Quais as emoções podem estar associadas a ele? Como ele pode aparecer na experiência mediúnica? E o que acontece quando existe equilíbrio ou desequilíbrio? Porque conhecer um conceito espiritual é muito interessante e é importante, mas perceber como ele parece, né, na real, no nosso dia a dia, na nossa vida, é muito mais transformador.
E aqui é onde que entra, né, essa mediunidade, né? Por que que a gente fala em mediunidade? Porque nós todos somos médiums, né? A gente já falou sobre isso, né? Temos alguns vídeos no canal. Nós costumamos dizer que nós somos seres eletromagnéticos, né? Ou seja, estamos mediando o espiritual, o mundo espiritual, extrafísico, que é elétrico, e o mundo material, que é magnético, né? Magnetismo, né? Nós somos atraídos pelo magnetismo da Terra. Né? E aqui, então, a mediunidade, ela não precisa ser entendida apenas como ver espíritos, né? A experiência mediúnica, ela pode envolver diferentes formas de percepção e sensibilidade, dependendo da tradição e da experiência individual. Né? Então, pode existir uma percepção intuitiva, uma sensação corporal, uma percepção emocional, imagens mentais, sensações que parecem surgir sem uma causa imediatamente identificável, percepção de ambientes, os sonhos, impressões, né? E também, claro, experiências mais ostensivas, né? Como a psicofonia, a psicografia, a vidência e outras formas descritas nas tradições espiritualistas, né? Mas existe uma pergunta que eu considero ainda mais importante. Como diferenciar uma percepção mediúnica de uma emoção? Como saber se aquilo que estou sentindo pertence a mim? É uma memória, é uma projeção, é uma ansiedade, é uma simples percepção do ambiente, é uma identificação emocional com outra pessoa? Ou é aquilo que, dentro de uma perspectiva espiritualista, podemos compreender como experiência mediúnica? Então, essa é uma das questões mais importantes para quem trabalha com sensibilidade energética, porque sensibilidade sem discernimento pode gerar confusão. E desenvolvimento espiritual não deveria significar acreditar em tudo aquilo que sentimos. Deveria também significar aprender a observar, questionar, discernir e sustentar aquilo que nós percebemos. E aí, se a gente for pensar, e os chakras? As rodas, né? Chakras são tradução de rodas, né? Que são esses eixos energéticos. Ele vai ser também um eixo da nossa investigação aqui nessa série. Então, dentro das tradições que trabalham com chakras, eles são compreendidos como esses centros energéticos que são relacionados a diferentes aspectos da experiência humana. E eles também aparecem associados a regiões do corpo, qualidades, emoções, estados de consciência e processo de desenvolvimento. Mas eu quero propor aqui uma maneira diferente de olhar para eles, né? Em vez de você pensar, meu chakra está bloqueado, vamos perguntar: o que é que está acontecendo comigo? Que emoção eu estou vivendo? Que padrão eu estou repetindo? Que dificuldade estou encontrando? O que o meu corpo está expressando, está querendo me contar? E como eu estou me relacionando comigo mesmo, né? Como eu estou lidando com a minha própria energia? São perguntas importantes, né? Questionamentos importantes, porque é necessário transformar todo o desconforto em chakra bloqueado, né? Muitas pessoas o tempo inteiro ficam fazendo isso. E as emoções, Chan? Como que elas ficam nisso tudo, né? Então, talvez essa seja uma das partes mais interessantes da série, porque nós não somos seres puramente espirituais e nem puramente físicos, né? Nós somos seres humanos. Nós temos medo, nós temos desejo, raiva, tristeza, prazer, vergonha, culpa, amor, frustração, ciúme, ansiedade, ou seja, tudo isso é inerente ao ser humano. Né? Nós temos necessidade de reconhecimento, temos necessidade de pertencimento, e tudo isso participa da nossa experiência. Nós somos seres bastante complexos, né? Por isso, em cada corpo sutil, nós podemos observar que emoções podem aparecer, quais comportamentos podem surgir, que padrões inconscientes podem estar atuando. E aqui podemos fazer uma ponte muito rica com a psicanálise, porque a espiritualidade não precisa ser utilizada para fugir daquilo que é humano. Pelo contrário, talvez uma espiritualidade amadurecida seja justamente aquela que consegue olhar para a dimensão espiritual sem negar o inconsciente, os conflitos, os desejos e as sombras humanas, né, Chan? E aí nós temos um grande cuidado, né? Não usar a espiritualidade para fugir de si mesmo, porque existe um ponto que será muito importante durante toda essa série, Lê.
A espiritualidade, ela não deveria ser uma maneira de escapar da realidade. Não adianta falar de energia elevada enquanto nós ignoramos uma emoção que precisa ser elaborada, né? Não adianta tentar elevar a vibração, entre aspas, né? Enquanto nós continuamos repetindo os mesmos padrões inconscientes. Não adianta buscar experiências mediúnicas extraordinárias se nós não conseguimos sustentar aquilo que sentimos dentro de nós. Porque talvez o verdadeiro desenvolvimento espiritual ele não esteja em sentir cada vez mais, esteja talvez em aprender a sustentar aquilo que sentimos com consciência. Sentir, observar, discernir, elaborar, integrar e então escolher. E a partir daqui, cada episódio será dedicado a um dos sete corpos. Vamos construir essa jornada passando por diferentes dimensões da experiência humana. Vamos observar o corpo físico e a relação com a matéria e a vitalidade. Vamos entrar no corpo energético e emocional. Vamos investigar a dimensão mental. Vamos falar sobre consciência e vamos abordar a percepção espiritual. E, principalmente, vamos observar como essas dimensões se relacionam entre si. E aí eu quero terminar esse nosso primeiro encontro, Alê, com uma pergunta para o nosso ouvinte aqui, né? E eu gostaria que você não tentasse responder racionalmente. Pare alguns segundos, dá aquela respirada, ouve, respira e pergunte para si mesmo: o que você percebe que ainda não consegue explicar? O que você percebe em si que ainda não consegue explicar? Pode ser que seja uma sensação, uma emoção, uma intuição, um padrão que se repete, uma percepção sobre alguém, uma reação do seu corpo, uma experiência espiritual. Ou simplesmente, né, aquela sensação de que existe algo dentro de você que ainda não foi compreendido. Não tenha pressa em dar um nome. Primeiro, observe. Porque talvez o autoconhecimento começa justamente quando paramos de tentar explicar imediatamente respostas prontas para sentirmos de fato aquilo que desejamos, né? Expressar o sentimento, dar nome a esse sentimento que você ainda não identifica. Então, vem com a gente, porque nos próximos episódios nós vamos abrir cada uma dessas camadas com calma. Vamos falar sobre os sete corpos sutis, os chakras, as emoções e um pouquinho sobre a mediunidade. Sempre buscando uma visão integrada entre espiritualidade, autoconhecimento e a compreensão do ser humano. E eu quero deixar uma provocação. Será que aquilo que chamamos de mediunidade é apenas uma capacidade espiritual? Ou será que também precisamos compreender quem é a pessoa que está mediunizando? Porque a percepção passa por nós, e compreender o instrumento talvez seja tão importante quanto compreender aquilo que percebemos através dele. Se esse tema faz sentido para você, então acompanhe essa série. Eu te convido a estar aqui conosco toda semana. Mas, principalmente, venha para essa jornada com uma atitude. Nem acreditar cegamente e nem negar imediatamente. Observe, questione, sinta, estude, desenvolva discernimento, porque a espiritualidade para nós não é deixar de questionar e aprender a fazer as perguntas cada vez melhores. Então fica o convite, fica com a gente, nós nos vemos no próximo episódio, onde vamos começar a entrar de fato no primeiro dos sete corpos. Esquece de deixar o seu like, né, dar o seu joinha, comentar aí e encaminhar esse vídeo para o maior número de pessoas, tá bom? Então, obrigada, Chan. Obrigada, Lê. E Até até a a próxima próxima. semana. Tchau, tchau.